Olá, hoje dia 12 de fevereiro de 2021, eu vou continuar o assunto de leis, normas e regulamentos, conforme eu havia me comprometido no último vídeo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as leis, as emendas constitucionais e os decretos, assunto esse que vai puxar o próximo vídeo, que serão os atos normativos utilizados pela Anvisa, na forma de resoluções, de instruções normativas, resoluções especiais, de diretoria colegiada e assim por diante. Bom, o nosso assunto nasce na Constituição Federal de 1988, no artigo 59, que traz uma relação de atos normativos que deveriam ser regularizados por lei complementar. Quais são esses atos normativos? Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, as famosas medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Esses dois últimos circunscritos ao ambiente do Congresso Nacional, e eles têm a sua importância. Por exemplo, quando o Brasil assina um tratado internacional, ele é internalizado, ele é trazido para o nosso arcabouço jurídico através de um decreto legislativo. Ok? Bom, neste artigo, ficou definido que deveria ser criada uma lei complementar, né, que tivesse por objeto a elaboração, redação e alteração e consolidação das leis. Esta lei complementar foi publicada em 1998, assinada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, e aqui vocês têm basicamente o rosto dela, né? Então, como é a estrutura de uma lei, né, ou de um decreto, assim por diante? Então você tem aqui, o número da lei, ou melhor, a espécie da lei, no caso aqui uma lei complementar, como vocês podem ver, o número da lei e a data de sua publicação, ok? Data de sua publicação. Logo abaixo vem uma ementa, essa é a primeira parte da lei. A ementa, ela traz o resuminho da lei. O que é essa lei? Sobre o que ela está dispondo? Sobre o que ela está falando? Abaixo da ementa, você tem qual é a autoridade que está fazendo publicar essa lei. Aqui no caso, o presidente da República, tá vendo? Poderia ser o ministro da Saúde, o ministro da Economia, o ministro do Meio Ambiente, faz publicar tal norma. No artigo 1º, logo abaixo então da autoridade que está fazendo publicar, no artigo 1º, a lei traz o seu objeto, ou seja, para que serve essa lei. Então aqui você tem a espécie da lei, o número da lei, que é um número sequencial. Então, uma lei que revoga a lei anterior, ela não pode ter um número anterior à lei que ela está revogando. Os números são sempre progressivos, ok? Depois da ementa, então você tem a autoridade e você começa a ter o texto que a gente chama de texto substantivo, que é o texto da lei. É sobre o que a lei vai dissertar, sobre o que ela vai falar, sobre os seus vários artigos. Lembrando que os artigos, eles são subdivididos em parágrafos, em incisos e estes em alíneas. Os artigos e os parágrafos, do número 1 ao número 9, eles seguem algarismos ordinários. Então é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. A partir do 10º, ele já segue os algarismos cardinais. 10, 11, 12, 13, 14. Então é só do primeiro ao nono e a partir do 10º você já fala 10, 11, 12, 13, 14. Só para não cometer o erro de dizer, no artigo 10º, ou escrever artigo 10º, não é por aí que a banda toca. Bom, isso tanto vale para os artigos quanto para os parágrafos. Os incisos, que estão logo abaixo dos parágrafos, números romanos, algarismos romanos, as alíneas, ou números arábicos, que são os números que a gente usa no dia a dia, né? Ou letras minúsculas, ok? Bom, depois da segunda parte da lei, que é então o texto substantivo, aquele texto que vai trazer exatamente o que ele está falando, você tem lá na parte final as disposições gerais. Essas disposições gerais diz aqui, disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas do conteúdo. E quando for o caso, trazer a cláusula de vigência, ou seja, a partir de quando passa a viger aquela lei. Então, esta lei passa a viger 90 dias a partir da sua publicação. Esta lei entra em vigência na data de sua publicação. Aliás, as leis que entram em vigência na data da publicação, os atos normativos, normalmente são aqueles de menor impacto na sociedade. A gente sabe que nem sempre acontece assim, mas é o que deveria ser, né? E, eventualmente, já traz a sua data de revogação, se for o caso. Por exemplo, pegando um exemplo da Anvisa, são várias as
as RDCs, né, as resoluções de diretoria colegiada publicadas, especialmente na época do Covid agora, em que a Anvisa já traz lá, esta resolução passa a vigorar na data de sua publicação com revogação em 180 dias. Então você já sabe que aquele ato normativo ele vai durar 180 dias da data da publicação. Tá? Quando não, então o poder legislativo, ou eventualmente no caso das agências com as suas normas e resoluções, eles podem revogar esse ato normativo posteriormente e fazer publicar um novo ato. Lembrando de novo que a Lei Complementar número 95 ela fala sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação de leis. Então, por exemplo, nesses casos em que você tem lá, tal lei agora revoga o artigo 1º e 2º da lei anterior, ou o artigo 2º e 3º da lei anterior, ou o artigo 2º e o parágrafo tal da lei anterior, e o resto permanece o mesmo. O que muitas vezes acaba levando o pessoal a se complicar um pouco, porque isso é uma coisa que você sempre tem que prestar atenção no texto consolidado de uma lei. Porque, por exemplo, essa lei é de 98. Você pode ter leis posteriores que revogaram partes dessa lei, ou trocaram partes dessa lei, ou atualizaram partes dessa lei. Isso também acontece com as resoluções da Anvisa. Okay? Finalmente, não menos importante, uma lei mal escrita, uma lei com problemas formais, não é uma lei para ser desobedecida. Uma vez publicada a lei, ela deve ser obedecida, salvo se ela for declarada, por exemplo, inconstitucional pelo STF ou algo do tipo. Okay? Ou se ela for revogada. Caso contrário, lei publicada é lei para ser seguida. Né? Eu sei que muitas vezes os textos são confusos, muitas vezes o texto leva até a ter outro entendimento, né, diverso daquilo que devia ser, e nos joga muitas vezes na judicialização. Mas as leis devem ser obedecidas. Outra coisa importante é que um assunto deve ser tratado por uma única lei. Então você não pode ter 10 leis tratando de um assunto só. Normalmente o assunto é tratado por uma lei, essa lei ela pode se diversificar em outras coisas, em outros atos normativos. Tá? Por exemplo, existem leis que são chamadas de norma em branco, que são leis que dependem de outros atos para que elas passem a ter validade. Né? Um bom exemplo disso é a relação de produtos controlados pela Anvisa, que são os precursores de entorpecentes. Então isso nasce de uma lei que necessitou de um ato da Anvisa, então, de uma portaria da Anvisa à época, para que essa lei pudesse passar a valer como um conjunto inteiro. Né? Bom, era isso que eu tinha a dizer, o vídeo já está se tornando um pouco extenso. A minha ideia aqui não é outra senão divulgar conhecimento para o pessoal da área regulatória. Eu gostaria de pedir que vocês dessem um like no vídeo, para que ele ganhe mais abrangência e mais gente possa ter acesso a esse vídeo. A ideia aqui não é ganhar dinheiro com o vídeo, absolutamente. É simplesmente divulgar conhecimento, é por isso que a gente faz essas gravações aqui. Peço desculpas eu sei que as minhas gravações são tanto quanto amadoras, mas eu prefiro trazer a informação do que perder um tempo editando vídeos, que eu acho que a informação é mais importante chegar a vocês do que propriamente um vídeo bonitinho, delicadinho e que vai chegar com atraso da informação, ok? Nós da Latini Group ficamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Um abraço a todos e vamos nos cuidando. Até o próximo vídeo.